Se você trabalha ou se interessa pela atenção primária à saúde, já deixa o like, comenta aqui embaixo de qual município você é e compartilha esse vídeo com aquela pessoa da sua equipe que precisa entender melhor como funciona o financiamento da atenção primária à saúde. Isso ajuda demais a fortalecer esse debate. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos para descomplicar os indicadores do cofinanciamento federal da atenção primária. E eu quero começar por um dos mais importantes, que é o componente 2, que é o componente de vínculo e acompanhamento territorial. O objetivo do componente é garantir que as equipes conheçam de verdade o seu território, criem vínculos com as pessoas e acompanhem de forma contínua os seus usuários. Ou seja, não é só cadastrar, é acompanhar, cuidar, responsabilizar-se pelo usuário ao longo do tempo. E é exatamente isso que esse componente quer induzir nos municípios. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como isso impacta diretamente no financiamento e no trabalho das equipes no dia a dia. Para contextualizar isso, né, para a gente entender melhor esse componente, é importante olhar para a sua intencionalidade dentro da atenção primária. Ele vem justamente para fortalecer a territorialização, ou seja, ajudar as equipes a conhecerem melhor o território onde atuam. Quem são as pessoas, como vivem, quais são suas necessidades. Além disso, estimula a análise epidemiológica e demográfica da população adscrita, permitindo que o cuidado seja mais direcionado, mais estratégico e baseado na realidade local. Outro ponto central é a qualificação do cadastro, porque não basta ter quantidade, a gente precisa de qualidade da informação e, com isso, melhorar também o atendimento à população. Geralmente, esses cadastros, que são o cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial, são realizados pelos agentes comunitários de saúde. E é muito importante que esses profissionais estejam qualificados para que possam preencher o cadastro da melhor forma possível, para que os dados que estão dentro desses cadastros que são realizados, de fato, representem a realidade daquela microárea, daquele território, daquela população que está adscrita às unidades básicas de saúde. Mas não para por aí. Esse componente ele também contribui para organizar melhor os processos de gestão e também de acompanhamento, além de incentivar algo fundamental, que é a avaliação dos usuários, ou seja, olhar com mais atenção para quem está sendo acompanhado e como está sendo esse cuidado. Os usuários, por meio de um aplicativo chamado Meu SUS Digital, eles conseguem avaliar o atendimento que está sendo prestado a eles, né? E esse acesso ele pode ser feito pelo celular ou pode ser feito diretamente pelo computador, utilizando o acesso do Gov. No fim das contas, tudo isso tem um grande objetivo, que é reduzir barreiras de acesso e melhorar também a qualidade do cuidado ofertado na atenção primária, né? Ou seja, é sobre conhecer melhor para cuidar melhor. Agora vamos entender como esse componente é calculado na prática. E aqui tem pontos muito importantes que você precisa ficar atento. Primeiro, entra no cálculo o número de pessoas que estão vinculadas às equipes. Quais seriam essas equipes? São as equipes da saúde da família ou a equipe da atenção primária. Ou seja, quantas pessoas de fato estão sob responsabilidade daquela equipe. Também são consideradas 5 pontos importantes aqui. O primeiro que está relacionado às características de vulnerabilidade socioeconômica, que são as pessoas aqui beneficiárias do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. Isso mostra que o financiamento ele também olha para quem mais precisa, para quem de fato está em alguma situação de vulnerabilidade, porque essas pessoas elas recebem uma pontuação específica. Além disso, entram as características demográficas, com um olhar especial para dois grupos prioritários.
relacionados às crianças menores de 5 anos e às pessoas acima de 60 anos, ou seja, as pessoas idosas. Outro ponto essencial é a qualificação do cadastro. Como eu falei, não adianta só cadastrar, tem que ter informação completa e atualizada. E existe uma periodicidade que o Ministério da Saúde adota como parâmetro para considerar um cadastro atualizado, que mais à frente eu vou estar falando sobre isso. O outro ponto seria o número de pessoas acompanhadas pela equipe da saúde da família ou atenção primária, mas também acompanhada pelas equipes da saúde bucal, da EMUT. Então, por meio dessa parte aqui, a gente já percebe uma ampliação da responsabilidade do cuidado. A gente não está olhando somente para o cuidado que está sendo ofertado pela saúde da família ou atenção primária. A gente também está olhando para o cuidado ofertado pela equipe da saúde bucal e pela equipe multiprofissional, que é a nossa EMUT. E por último, a gente tem a questão da satisfação dos usuários. Os usuários eles conseguem avaliar os serviços que estão sendo prestados. Então, dentro desse slide, a gente consegue observar a importância do vínculo, a importância da qualidade da informação, a importância do acompanhamento real e do cuidado centrado nas pessoas, além da capacidade de satisfação, né, que os usuários eles podem estar avaliando serviços. Outro ponto que é importante, né? A gente tem uma divisão relacionada ao cadastro, porque existe o cadastro individual e existe também o cadastro domiciliar e territorial. Geralmente, esses dois cadastros são feitos pelos agentes comunitários de saúde, como eu falei. Existe um outro tipo de cadastro que geralmente é feito pela recepcionista, né? Pelo trabalhador que está na recepção, que a gente chama de cadastro simplificado. É um cadastro que dentro do SUS APS, quando o profissional que está na recepção e que precisa colocar o usuário na lista de atendimento não acha esse usuário na base local ou na base nacional, por meio do módulo cidadão, ele consegue fazer um cadastro simplificado. Esse cadastro simplificado, ele não é contabilizado dentro do componente de vínculo e acompanhamento territorial, mas ele pode ser feito para os usuários que estão sem esse cadastro e que precisam ali de um atendimento na unidade básica de saúde. Quando esse usuário ele pertence ao território, é muito importante, né, que os agentes comunitários de saúde que estejam, o agente comunitário de saúde que esteja relacionado a esse usuário, né, que esse usuário esteja ali dentro da microárea desse ACS, possa fazer o cadastro completo, que é basicamente o cadastro individual junto com o cadastro domiciliar e territorial. Mas quando o usuário ele não pertence a nenhuma microárea, né, a nenhum território do município, é feito esse cadastro simplificado para fins de atendimento, né? Embora não contabilize para o componente, é importante que faça isso, né? Caso seja autorizado pelo usuário, para que o registro seja contabilizado como produção, no caso. Outros conceitos que também são importantes, né? O que é considerado uma pessoa cadastrada? É uma pessoa que teve ali o modelo de informação de cadastro individual preenchido, que nada mais é do que a ficha de cadastro individual. Quando o agente comunitário ele preenche essa ficha, ele está gerando um dado de pessoa cadastrada. Se a gente tem o cadastro individual junto com o cadastro domiciliar e territorial, a gente tem um cadastro completo, ou seja, é uma pessoa com cadastro completo. Agora, para que a pessoa ela possa ser considerada um usuário com cadastro atualizado, a gente tem que ter uma atualização feita dentro de um parâmetro ali temporal, né, no mínimo 2 anos. Se ultrapassar os 2 anos, esse cadastro é considerado desatualizado. E a escolha
dessa dimensão temporal, ela foi feita também com base na conformidade estabelecida no cadastro único, né? Então, a gente consegue observar que existe, de fato, a integração entre as políticas sociais também. E esse cadastro, né, que precisa ser feito até 2 anos aqui, é contabilizado até o último mês do quadrimestre que está sendo avaliado. Porque o que acontece? Para esse componente, a gente vai fazer uma avaliação quadrimestral, certo? Isso é muito importante. Além disso, a gente tem a pessoa acompanhada. O que é considerado uma pessoa acompanhada? É uma pessoa que apresenta mais de um contato assistencial com o profissional de saúde no período de 1 ano. E é necessário existir pelo menos uma prática de cuidado. Ou a gente tem prática de cuidado com procedimento, ou a gente tem prática de cuidado associada a outra prática de cuidado, né? E o que seria isso? A gente precisa entender o que significa prática de cuidado e o que significa procedimento. Procedimento, a gente está falando de vacinação ou de outro tipo de procedimento que leva um código de SIGTAP. E prática de cuidado, ele envolve o atendimento individual, ele envolve o atendimento domiciliar, ele envolve o preenchimento dos marcadores de consumo alimentar, o atendimento odontológico, né? Envolve atividade coletiva. Tudo isso é considerado prática de cuidado. Então, se a gente tem uma prática de cuidado associada a um procedimento, ou uma prática de cuidado associada a outra prática de cuidado, o usuário ali, ele é considerado uma pessoa acompanhada. Um outro fator importante é que a gente só consegue ter uma pessoa acompanhada se ela tiver pelo menos o cadastro individual. Se ela não possui cadastro individual, ou seja, se ela tem um cadastro simplificado e a gente faz o acompanhamento dessa pessoa, desse usuário, esse usuário, para o componente de vínculo e acompanhamento territorial, ele não é considerado pessoa acompanhada, ele não vai ser contabilizado nessa parte, certo? Para fins de financiamento. Um outro conceito é a questão da vinculação da pessoa, que é justamente isso, né? Quando a gente tem esses atendimentos a esses usuários que possuem cadastro individual, a gente está gerando uma vinculação. E quanto mais atendimento a gente tiver relacionado a esse usuário, mais esse usuário pertence ao nosso território ali, né? A nossa população adscrita do nosso serviço, da nossa unidade básica, da nossa equipe. Além disso, se existir um empate, se a gente tiver um usuário, né, que a gente sabe que pode acontecer isso, o usuário ele pode ser acompanhado por uma determinada equipe dentro de um município e também está sendo acompanhada por outra equipe de uma outra unidade ali dentro do município, ou até mesmo de outro município, né? E a gente precisa adotar critério de desempate. O que é que vai fazer com que esse usuário ele seja vinculado a uma determinada equipe nessa situação, quando ele está sendo acompanhada por mais de uma equipe? A gente vai olhar para a quantidade de atendimento. Quem tiver mais atendimento, né, mais vai ter essa vinculação com esse usuário. Se existir um empate nesse primeiro tópico, a gente vai para o segundo critério, que é o atendimento mais recente. Ou seja, quem atendeu mais rápido ali, dentro de um determinado período, vai ter essa vinculação. E caso aconteça o empate, a gente olha para o cadastro mais atualizado. Então perceba que nessa sequência aqui de critérios que são adotados, os dois primeiros estão relacionados ao acompanhamento. É pelo número de atendimento ou por uma questão de tempo. O mais recente faz a vinculação. E quando isso é superado, aí sim a gente olha para a questão do cadastro. Qual cadastro individual está mais atualizado num determinado período também, né? Dentro de uma dimensão temporal também. Dentro da metodologia de cálculo, a gente tem duas dimensões importantes, que é a dimensão de cadastro e também a dimensão de acompanhamento. A dimensão de cadastro, né, ela representa 30% ali
do scores. Ela tem um peso 3. Já a dimensão de acompanhamento, ela representa 70%. Ela tem um peso 7, né? Ou seja, se a gente comparar a dimensão de cadastro e dimensão de acompanhamento, o acompanhamento ele tem um peso maior. Mas os dois são fundamentais. Um ponto que é muito importante de citar aqui é a questão do fora de área ou mudança de território. Se dentro de um cadastro individual a gente tiver fora de área ou mudança de território, esse usuário ele não é um usuário vinculado à nossa equipe, né? Porque ele foi registrado como fora de área ou mudança de território. Esse usuário ele não é contabilizado para cálculo. Além disso, a gente tem uma tabela aqui no lado direito que é muito importante para a gente entender a pontuação para cada tipo de usuário, que para cada tipo de usuário ali que a gente está olhando dentro de uma vinculação. As pessoas que possuem cadastro simplificado, que é aquele cadastro rápido que eu falei para vocês, que geralmente é feito por um profissional da recepção, lá no módulo cidadão, lembra? Esse cadastro, ele não é contabilizado. A gente só contabiliza cadastro individual e cadastro domiciliar e territorial. Quando o usuário ele possui somente o cadastro individual, ou seja, esse usuário ele não teve nenhuma ligação com algum tipo de imóvel, ele ainda não foi colocado em nenhum imóvel ali dentro de uma determinada microárea, né? Ele está sozinho, sem estar inserido em nenhum território, em nenhum domicílio. Esse cadastro individual, ele tem uma pontuação de 0,75. 0,75. Quando o agente comunitário de saúde insere o usuário dentro de um domicílio, que está dentro de um território, e o sistema ele compreende isso, ele compreende esse elo, esse usuário que possui esses dois tipos de cadastro, ou seja, esse usuário que tem cadastro completo, ele tem uma pontuação dobrada aqui. Ele tem o valor de 1,5 dentro do cálculo. E como é que funciona esse cálculo? A gente vai pegar o usuário que tem somente cadastro individual e multiplicar por 0,75. Depois a gente vai somar com o usuário que tem cadastro completo, ou seja, o usuário que tem cadastro individual junto com cadastro domiciliar e territorial e multiplicar por 1,5. E a gente vai dividir isso sobre o parâmetro que está sendo adotado para aquele município. Se eu tenho um município que tem uma população, por exemplo, menor do que 20 mil habitantes, o nosso parâmetro aqui é um parâmetro de 2.000. Então, a gente vai dividir esse valor por 2.000, dentro desse exemplo que eu estou falando. E depois a gente vai estar multiplicando por 100 para descobrir qual é o nosso scores ali, né, dentro desse peso da dimensão de cadastro, que pode chegar até o valor igual a 3. Nessa imagem, a gente consegue visualizar melhor isso, né? Perceba que o parâmetro adotado, ele depende de duas condições, do porte populacional do município e do tipo de equipe que a gente está analisando, né? Se eu estou olhando para uma equipe de saúde da família e essa equipe está dentro de um município que tem uma população até 20 mil habitantes, o nosso, o nosso parâmetro aqui é um parâmetro de 2.000. Mas se eu estou olhando para a equipe da saúde da família, que ele está inserido dentro de um município que tem uma população acima de 100 mil habitantes, o nosso parâmetro é de 3.000, como vocês podem estar visualizando abaixo. Além disso, a gente tem outros tipos de equipe, porque aqui a gente está olhando para as pessoas que estão sendo vinculadas à equipe da saúde da família ou à equipe de atenção primária, como vocês podem estar observando nas outras colunas. A gente tem duas colunas associadas à equipe de atenção primária. E é muito importante também que vocês entendam que a equipe de atenção primária é diferente de uma equipe de saúde da família. A equipe de atenção primária é uma equipe mais reduzida, né? Tanto na questão do quadro profissional ali, como também na carga horária. A gente tem dois tipos de carga horárias adotadas para a equipe de atenção primária, né? A gente tem uma equipe de atenção primária funcionando em 30 horas e a gente tem uma equipe de atenção primária funcionando
20 horas semanais. Perceba que os parâmetros que são adotados para a equipe da atenção primária, para suas duas cargas horárias, são diferentes do parâmetro que está sendo adotado para a equipe da saúde e da família, e isso varia também com relação ao porte populacional. Outra questão muito importante, como eu coloquei aqui abaixo, quando o município ele tem uma população abaixo do parâmetro que foi estabelecido, né, quando a gente cruza o tipo de equipe que a gente está olhando para o porte populacional, quando a gente tem uma população inferior a esse parâmetro, não tem como a gente adotar o parâmetro que está estabelecido nesse quadro, nessa tabela. A gente vai utilizar como parâmetro aquilo que foi definido no censo do IBGE, né? Então, até nisso, o cálculo também sofre essa modificação, porque senão a gente teria um valor muito baixo, né, para esses municípios que têm uma população abaixo ali de um determinado parâmetro. Aqui é uma imagem para a gente poder utilizar, né, que dentro do ESUS APS a gente tem um módulo, que é o primeiro módulo, que é o de acompanhamento, que a gente consegue visualizar todos os nossos usuários ali que foram cadastrados. Seja aqueles usuários que possuem um cadastro individual ou aqueles usuários que possuem um cadastro simplificado. O cadastro individual recebe um marcador de CDS, como vocês podem estar observando nessa tabela, né, que tá sendo mostrada na imagem. Porque esse cadastro, geralmente, ele é feito pelo módulo ali de CDS ou pelo ESUS Território, que é um aplicativo que funciona offline, que é bastante utilizado pelos agentes comunitários de saúde para essa finalidade mesmo, de coleta de dados, né? Por isso que o marcador que aparece aqui é um marcador de CDS. Mas quando a gente utiliza o módulo cidadão para fazer um cadastro rápido ali, simplificado, a gente está adotando como marcador o PEC, né? Então, para os cadastros simplificados, vai surgir um marcador denominado PEC. E é muito importante a gente acessar esse tipo de relatório, porque a gente precisa saber quantos usuários estão com cadastro simplificado e se esses usuários que ainda estão com cadastro simplificado, ele pertence ao nosso território. Porque se ele pertence ao nosso território, é muito importante que a gente possa organizar o processo de trabalho, né, e contactar os agentes comunitários de saúde para que estes profissionais possam ir a esses locais, realizar o cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial. Por quê? Cadastro simplificado é um tipo de cadastro que não contabiliza para o nosso componente de vínculo e acompanhamento territorial. E a gente pode estar aumentando essa pontuação se a gente tiver esse cadastro completo, né? Que ele é chamado de cadastro completo porque, de fato, a gente tem uma construção ali de um perfil socioeconômico, sanitário, né, dos nossos usuários, da nossa população adscrita. A gente tem uma riqueza de dados gigantesca, né, que isso contribui para o cuidado, contribui para a gestão do cuidado no nosso território, né? É isso que a dimensão cadastro quer induzir nos profissionais, para que os profissionais eles possam, de fato, né, fazer essa busca ativa dos nossos usuários, realizar esse cadastro individual e domiciliar e qualificar esse cadastro, né? É importantíssimo. Os profissionais, os agentes comunitários de saúde, eles precisam da educação permanente de saúde sobre a qualificação desses dados. Nessa outra tabela, a gente pode ver uma questão que é muito importante. Perceba que existe parâmetro e existe limite máximo. Qual a diferença, né? Quando a gente cruza o tipo de equipe que a gente está analisando com porte populacional, a gente tem um parâmetro, mas para cada parâmetro desse, a gente tem um limite máximo. E como o Ministério da Saúde está adotando o limite máximo? O limite máximo nada mais é do que o parâmetro somado com 50% do parâmetro. Ou seja, se eu tenho um parâmetro de 2.000, o meu limite máximo vai ser de 3.000. Por quê? Eu peguei os 2.000 e somei
com 50% disso, que equivale a 1.000. Então, quando eu pego 2.000 com 1.000, eu consigo ter o meu limite máximo de 3.000 usuários vinculados a uma determinada equipe, né? Nesse exemplo aqui da equipe da saúde da família. Outra coisa que é muito importante, mesmo que eu atinja a pontuação máxima nessa dimensão e a pontuação máxima na dimensão de acompanhamento, mas eu ultrapasso o meu limite máximo, né? Um exemplo, nesse caso aqui, eu estou com um município abaixo de 20.000 habitantes. O meu limite máximo aqui para a saúde da família é de 3.000. Digamos que dentro ali do quadrimestre, eu ultrapassei os 3.000. Eu estou com 3.001, por exemplo. Mesmo que eu tenha a pontuação máxima nas duas dimensões, como eu ultrapassei o limite máximo, a minha avaliação, a minha classificação para esse componente vai ser na categoria bom. Eu não vou conseguir atingir a categoria ótimo, porque eu ultrapassei o limite máximo. Então, isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é muito importante que a gente possa estar fazendo a reterritorialização. Se eu tenho uma população adscrita em uma determinada unidade básica de saúde que ultrapassou esse limite máximo, e eu tenho outra equipe ali dentro do meu município que tem uma população adscrita, uma população vinculada mais reduzida, eu posso fazer um novo desenho, uma nova reterritorialização para reduzir esse excedente, né, para que a população ela volte a ficar abaixo do limite máximo e assim a nossa equipe atingir ali a classificação ótima, porque para cada tipo de classificação, ótima, bom, né, suficiente, regular, a gente tem um determinado valor que vai ser pago para essa determinada equipe, né, com base naquilo que a equipe está atingindo, dentro desse recurso de custeio, que é um recurso de manutenção. Outro, sim, aqui a gente consegue ver essa pontuação. Perceba que no Scores, o máximo que eu posso chegar para a dimensão de cadastro é 3, porque o peso da nossa dimensão aqui, ela tem esse peso 3 mesmo, né, de 30% do nosso recurso de custeio. E a gente atinge isso quando a gente fica acima de 85 no nosso resultado, que é justamente aquele cálculo que eu mostrei para vocês. 0,75 vezes os usuários que possuem apenas cadastro individual, somado a 1,5 vezes o usuário que possui cadastro completo, que é o cadastro individual com domiciliar e territorial, dividido pelo parâmetro ali que está sendo adotado pelo município, vezes 100. Aí a gente chega num resultado de cadastro, que é justamente essa primeira coluna. A gente vai olhar, a gente está acima de 85, a gente está entre 65 e 84,9, né? E por aí adiante. A depender do nosso resultado, a gente olha para os scores, né? Digamos que a gente esteja abaixo de 45. Se a gente olhar aqui nos scores, abaixo de 45 tem uma pontuação de 0,75, ou seja, possui uma classificação regular. Só que a gente vai pegar a pontuação aqui, o scores adotado aqui na dimensão de cadastro e somar com a dimensão de acompanhamento, que é a dimensão que eu vou estar mostrando agora, certo? Na dimensão de acompanhamento, a gente tem um peso 7, ou seja, é uma dimensão muito importante. Só que a gente só consegue ter pontuação aqui se o usuário ele tiver pelo menos o cadastro individual, certo? Então, uma dimensão ela não funciona sem a outra. A gente precisa juntar, de fato, as duas dimensões. Nessa dimensão, a gente tem uma pontuação a depender do que a gente está analisando, porque existe uma pontuação para os usuários sem critérios e existe uma pontuação para os usuários com critérios. O que seriam os usuários sem critérios? São os usuários que não se encaixam nesses três critérios que estão sendo mostrados nessa tabela de cima aqui, certo? E a gente tem uma pontuação equivalente a 1. Para a pessoa idosa ou criança, lembrando que a criança aqui são os usuários abaixo de 5 anos de idade, a gente tem uma pontuação de 1,2. Para as pessoas que possuem, que estão inseridas no programa Bolsa Família ou no benefício de prestação continuada, a gente tem uma pontuação de 1,3. Agora, quando a gente tem um usuário que é idoso ou criança,
Associada ao benefício de prestação continuada ou programa do Bolsa Família, a gente tem o somatório disso, que é 2,5. E como é que isso vai funcionar? A gente vai fazer a soma disso, né? A gente vai pegar as pessoas sem critérios, multiplicar por um, mas as pessoas que são idosa ou criança que não está associada a nenhum tipo de benefício e multiplicar por 1,2. As pessoas que possuem algum tipo de benefício, né, prestação continuada ao programa do Bolsa Família, que não está associada a criança ou pessoa idosa e multiplicar por 1,3, mas a pessoa idosa ou criança que possui algum tipo de benefício ou que esteja inserida no programa do Bolsa Família e multiplicar por 2,5. Divide isso pelo parâmetro, como eu mostrei lá atrás, né? Pelo parâmetro ali do município, ou quando o município está abaixo do parâmetro, a gente vai adotar aqui a população que está presente no IBGE, né, definido no IBGE, e multiplicar por 100. Dessa forma, a gente consegue um resultado. E, novamente, a gente olha a nossa pontuação desse resultado para estabelecer qual scores a gente tem. Porque o score ele pode ser 7, ele pode ser 5,25, ele pode ser 3,50, ele pode ser 1,75. E cada score desse tem uma classificação como ótimo, bom, suficiente e regular. Essa imagem, ela mostra perfeitamente como é que funciona isso, essas dimensões, né? A dimensão de cadastro a gente está olhando até 2 anos. A dimensão de acompanhamento a gente está olhando até 1 ano. A dimensão não, né? O extra, a pontuação extra que está relacionada à satisfação do usuário, a gente vai ficar olhando a cada 30 dias. O que é importante é que o usuário ele pode avaliar o serviço, mas o Ministério da Saúde ele não está olhando para qual pontuação o usuário está dando, né? Se ele está classificando o atendimento como ótimo, né? Ele não está olhando para isso, ele está olhando para a quantidade de avaliações que os usuários estão realizando e levando sempre em consideração a maior quantidade de avaliação feita dentro do mês ali relacionado ao quadrimestre que está sendo avaliado. Então, se a gente tem um quadrimestre, vamos dar aqui um exemplo. O primeiro mês não teve nenhuma avaliação, o segundo teve duas avaliações, o terceiro teve zero de novo, e o quarto teve cinco. Qual desses meses a gente teve a maior avaliação? O quarto mês, que teve 5. Então, para o quadrimestre, o que vai prevalecer são as 5 avaliações realizadas dentro do acompanhamento que foi feito. E a gente cria uma porcentagem disso, né? É 5 de quantos atendimentos prestados ali dentro do quadrimestre, para a gente estabelecer uma porcentagem, porque essa pontuação extra ajuda na dimensão de acompanhamento, como eu vou estar mostrando mais à frente para vocês. Outra coisa que é muito importante também, a gente possui calendário, né? Muito se fala sobre o CISAB, né, que é o nosso sistema de monitoramento, porque existe a parte da coleta dentro do ESUS, dentro da nossa estratégia, a gente tem um sistema que ele funciona para coleta de dados, que é o ESUS APS, né? Todo município ele tem um centralizador municipal que, que joga seus dados para o centralizador nacional. Só que esses dados, a gente tem dado que está correto e dado que não está correto, né? Quando ele chega no centralizador nacional, ele passa por uma triagem que vai levar esses dados para o CISAB, que agora está sendo denominado de CIAPS. Nessa triagem, a gente possui, né, o Ministério da Saúde adota regras de validação. E um dos critérios que pode ser. A gente tem vários critérios ali de validação que está relacionado a, ao profissional ou ao usuário, né? No geral, a gente olha para a questão do CINES, do CBO, né? Por exemplo, para alguns programas e algumas estratégias que fazem parte da atenção primária à saúde, a gente também olha para a data que aquele registro foi feito, porque para fins de financiamento, né, a gente só faz a contabilização desses dados quando esses dados estão até o 10º dia útil do mês seguinte. Por isso que é importante a gente olhar para esse calendário. E por isso que é importante a gente não ficar guardando ficha, que a gente possa estar registrando tudo em tempo hábil, porque se a gente ultrapassa ali a produção dentro do mês
se a gente deixa para registrar depois de 10 dias úteis do mês seguinte, para fins de financiamento aqui do cofinanciamento federal, essa produção ela não vai ser contabilizada, certo? Ela só vai ser contabilizada se estiver dentro ali dos 10 dias úteis. Um exemplo, a gente está em março, né? A gente tem até o dia 15 do 4 para fazer o registro relacionado a março, como está sendo mostrado nessa imagem. Se a gente ultrapassa, se a gente deixa para registrar no dia 17, por exemplo, 18, né, essa produção ela vai entrar como dado complementar, porque o sistema ele permite até 120 dias úteis, mas para fins de financiamento, aqui no cofinanciamento federal, né, nos componentes aqui, ela não vai entrar, certo? É muito importante. Para alguns programas e estratégias, o dado complementar, que está ali dentro dos 120 dias, ele funciona perfeitamente. Mas quando, para outras questões, ela não funciona, né? Se ultrapassar aqui os 10 dias úteis para o cofinanciamento federal, ela não vai ser contabilizada, certo? Então, outra questão, como eu falei, a gente tem relatório de validação. Lá no CISAB, né, se vocês tiverem o acesso restrito, vocês conseguem acessar o relatório de validação para ter um acesso a dados mais completos. Né? O que é que a gente tem de dado que está sendo aprovado, de dado que está sendo reprovado, e quais são os motivos de reprovação. Além disso, a gente tem os relatórios que também estão presentes lá no e-gestor, que também facilita esse tipo de monitoramento também. Porque às vezes o profissional está registrando, mas ele está com algum problema no Sines, com algum problema no CBO, né? E a produção dele está sendo reprovada. Então é muito importante o profissional que está na gestão, que está na gerência da alguma unidade básica de saúde, possa estar conferindo isso mensalmente, né? Para estar identificando esses problemas com relação à reprovação de dados. Porque não é só registrar, é ter essa compreensão que os dados eles estão sendo aprovados, estão sendo validados, certo? Aqui eu vou falar sobre a questão da satisfação dos usuários. Os usuários, como eu falei, eles podem estar avaliando o atendimento que foi prestado. E é muito importante, né, que a gente já adote isso como estratégia mesmo. Incentive os usuários a avaliarem aquilo que está sendo ofertado nos nossos serviços. Né? Porque o que eles estão avaliando está servindo como extra para o nosso acompanhamento. Às vezes a gente está precisando de alguns décimos ali para atingir o ótimo. E se os usuários fizerem o papel de avaliar o serviço, a gente consegue estar alcançando isso, certo? O que é que a gente vai olhar? A gente vai olhar a quantidade de pessoas que estão sendo acompanhadas. Né? Esse é o nosso parâmetro ali dentro do quadrimestre. E a porcentagem de pessoas que estão dando satisfação, né, vai ser feita com base nisso, né, na quantidade de atendimentos registrados no quadrimestre avaliado. Se a gente tem uma satisfação abaixo de 5%, a gente vai receber 0,15. Se a gente tem maior ou igual a 5%, a gente vai receber como extra 0,30. Né? Lembrando, como eu falei, às vezes a gente está precisando só disso aqui, só de um 0,15, só de um 0,30 para estar alcançando ali o ótimo, né? Então a gente pode estar fazendo isso se a gente estimular os usuários a fazerem essa avaliação pelo meu SUS digital. Né? Tem várias estratégias que podem ser adotadas, a gente pode estar colando cartazes para estimular. E o meu SUS digital, ele não é só uma ferramenta para avaliação de serviço, né? Ele tem uma riqueza de informações ali dentro do aplicativo que também ajuda na construção ali do cuidado, na educação dos nossos usuários, até para que os usuários também conheçam quais são os seus direitos, né? É um aplicativo que contribui também para a política de humanização. Aqui a gente tem um resultado final, que segue a mesma lógica do scores que eu mostrei atrás, e esse resultado final é calculado com base no somatório dos scores da dimensão de cadastro, mais a dimensão de acompanhamento, mais o extra da satisfação dos usuários, certo? Aqui eu trago um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona. Esses dados eles foram extraídos do CIAPS. Lembrando que o CIAPS é onde a gente consegue verificar como é que está nossas equipes dos nossos municípios para todos os componentes ali do cofinanciamento federal. Né? Aqui é um exemplo do
componente de vínculo e acompanhamento territorial de uma unidade que pertence a um município como exemplo aqui. E esse município, ele possui uma população abaixo de 20 mil habitantes. Por isso que o parâmetro dele é um parâmetro de 2.000. Perceba que a gente tem várias colunas com letras do alfabeto. Essas letras, elas representam as boas práticas que estão associadas a esse componente. A letra A está relacionada aos usuários que possuem somente o cadastro individual. A letra B está relacionada aos usuários que possuem o cadastro completo, que é o individual, somado com o domiciliar e, e com o cadastro domiciliar e territorial. O C é o somatório disso, né? Seria o somatório do A com B. O D, E, F e G está relacionado àqueles critérios da dimensão do acompanhamento, que eu falei atrás, né, para vocês. O H seria o somatório disso, né? O K está relacionado à quantidade de pessoas vinculadas. O I seria a quantidade de pessoas acompanhadas ali no quadrimestre, né? A gente tem esse quantitativo de pessoas acompanhadas. E a letra J é a quantidade de usuários que fizeram a avaliação do atendimento que foi prestado a eles. A maioria dos municípios, quando a gente vai olhar a coluna J, que é a coluna de satisfação dos usuários, possui a pontuação igual a zero, né? A gente tem um grande quantitativo de municípios que os usuários ainda não utilizam o meu SUS digital como ferramenta para estar avaliando os atendimentos. Mas, como eu falei, é muito importante o estímulo porque é uma pontuação extra para a dimensão de acompanhamento. No cálculo, perceba que eu fiz um cálculo para estabelecer o valor da dimensão de cadastro e da dimensão de acompanhamento. Eu peguei o 38 vezes 0,75 mais 1.227 vezes 1,5. Cheguei a um resultado final que eu dividi pelo parâmetro e multipliquei por 100. E assim a gente chega num resultado, né? Esse resultado ele ultrapassou a pontuação 85, por isso que ele ficou na categoria ótimo, né? Na classificação ótimo, que tem um scores igual a 3, que é a maior pontuação que a gente pode ter para a dimensão de cadastro. Abaixo, né, a gente fez o cálculo para a dimensão de acompanhamento, como eu tinha mostrado para vocês. A gente chegou a um resultado, dividiu pelo parâmetro, multiplicou por 100 e chegou ali no valor final, que ficou na classificação bom. A classificação bom, ela equivale a 5,25. Depois eu fiz a soma do 5,25 com 3 para a gente chegar no 8,25. Perceba que é o valor que está ali presente na pontuação. Outra coisa, né, que é fundamental que esse exemplo pode esclarecer para vocês. Lembra que eu mostrei para vocês que quando a gente está acima de 8,5, a gente chega numa classificação ótima? Faltou pouca coisa aqui, faltou 25 décimos que a gente poderia alcançar se a gente tivesse uma satisfação ali dos usuários equivalente a 5%, no mínimo 5% para a gente conseguir aquele 0,30, né? Então, se essa equipe ela conseguir estimular os usuários a, a avaliarem os atendimentos, né, ela vai ter mais chance de ficar numa classificação ótima e receber o recurso ali pela categoria ótimo. Ultimamente, todos os municípios do Brasil estão recebendo o recurso de custeio, o recurso de manutenção, na categoria bom. Mas depois, né, a gente vai receber o recurso de acordo com aquilo que a gente está alcançando, seja na categoria ótimo, bom, suficiente ou regular. E de acordo com com o nosso tipo de equipe, né, se é saúde da família ou é uma equipe de atenção primária. Uma coisa que eu esqueci também de contar. Quando o município ele consegue homologar uma nova equipe ali dentro do município, essa nova equipe ela recebe recurso de custeio ali nos seus 4 primeiros meses. É um recurso na categoria bom. Mesmo que o município comece a adotar as regras, né, para fazer essa variação de ótimo, bom, suficiente, regular, quando o município for homologar uma nova equipe, dentro dos seus primeiros 4 meses, essa equipe ela vai receber na categoria bom. Só no segundo quadrimestre, com base na avaliação do primeiro quadrimestre, é que essa classificação ela pode ser modificada para ótimo ou para baixo, né, suficiente regular, e a gente tem uma mudança
de financiamento com relação a essa equipe. E outra observação, sempre olhe lá no e-gestor, lá na parte do financiamento da atenção primária, que a gente tem um relatório, o seu município, como é que está o nosso município. A gente tem teto para credenciar nova equipe, porque se a gente ainda tiver possibilidade de credenciar nova equipe dentro do nosso município, né, a gente pode a gente pode fazer uma reterritorialização mais fácil ali dentro do município também. Porque às vezes uma determinada equipe ela ultrapassou o seu limite e está impossível fazer uma reterritorialização porque a outra equipe também ultrapassou o seu limite. Mas quando a gente olha o teto do município lá no e-gestor, ele ainda tem capacidade de credenciar novas equipes, né, de homologar novas equipes. Mas ele precisa fazer essa solicitação. E aí, quando ele faz o credenciamento e a homologação, ele meio que desafoga aquelas equipes que ultrapassaram o limite, porque assim fica mais fácil fazer a reterritorialização, né? Então, tudo isso ajuda, induz as nossas equipes a estudarem o seu território, a gerir o seu território. E lembrando, o território ele é vivo, né? O nosso território ele se modifica ao longo do tempo. É tanto que quando a gente olha nossas microáreas, elas não têm um desenho perfeito, a gente não tem os quadradinhos, né? A dimensão das microáreas varia de uma para outra com base no nosso contexto territorial populacional, certo? Como conclusão, a implementação do vínculo e acompanhamento territorial busca promover um cuidado integral, eficaz e resolutivo, considerando as necessidades individuais, a vulnerabilidade social e o território, fortalecendo a corresponsabilização das equipes da atenção primária. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like novamente, né? Comenta aqui como isso acontece no seu município, quais estratégias vocês estão adotando para estar melhorando os resultados e compartilha com sua equipe este vídeo. E no próximo vídeo a gente continua com outros componentes, né, com outros indicadores. A gente tem muitos indicadores relacionados ao componente de qualidade que a gente pode estar explicando aqui. Agradeço bastante a vocês que estiveram até aqui. A gente teve um vídeo de 47 minutos de duração e vamos vamos compreender mais todos os nossos componentes, todos os nossos indicadores e aprofundar o nosso conhecimento sobre o SUS.